Porque nós vamos falar do Evangelho, do Espiritismo, né? É conhecido de todos, mas nós vamos procurar dar ênfase, né, àquilo que Jesus nos trouxe, aquilo que Kardec nos trouxe, né, e as suas ligações com o Esperanto. Vamos falar então primeiro do Evangelho. Ao trazer-nos o Evangelho, Jesus manteve a tradição judaico, do povo judaico, do Deus único, mas ampliou-nos a compreensão da justiça divina, trazendo-nos a certeza inabalável da sua misericórdia. Nós temos de pensar que Jesus veio à Terra no meio judaico, um meio altamente sectarista. As dificuldades que Jesus encontrou, só um espírito mesmo da envergadura de Jesus para enfrentar aquele ranço terrível do povo judeu, né, agarrado à letra, né, e ainda sem ter essa visão que Jesus nos trouxe da misericórdia divina. Para o judeu era a lei do olho por olho, dente por dente, né? Não é lei de Deus. Muita gente confunde o Velho Testamento. É a lei de Moisés, que ele buscou lá no passado, lá do Código de Hammurabi, lá na Babilônia, né? Que também foi um passo muito grande dado na humanidade, né? E há pessoas que falam, mas isso é um atraso muito grande. Nós temos de ver as coisas, os acontecimentos, as revelações, de acordo com a época em que ela vem. O Código de Hammurabi, por exemplo, foi um avanço aí 400 anos mais ou menos antes de Moisés. Por quê? Porque conscientizou o homem de que o outro tinha o mesmo direito dele. É o primeiro passo. Se você quebrar meu braço, eu quebro o seu braço. Eu tenho o direito de quebrar seu braço. Se você quebrar meu dente, eu quebro o seu dente. Aí a pessoa acorda. Espíritos muito atrasados acordam para ver que o outro também tem direito, né? Não posso ser absoluto. Isso foram 400 e tantos anos. Moisés, quando veio, dizem alguns historiadores que ele apanhou o Código de Hammurabi, né, para fazer lá o olho por olho, está lá no Deuteronômio, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Se você quebrar meu braço, eu quebro o seu. Se você quebrar, eu tenho o direito legítimo. Isso espanta muita gente quando a gente fala, isso é justiça. É justiça. Porque nós já estamos habituados à misericórdia, né, ao perdão. Mas naquele tempo era válido. Para despertar a pessoa, não posso quebrar o braço dele, só ele vai quebrar o meu. Aí, Moisés, a legislação mosaica foi durante 13 séculos, até vir Jesus. Vem Jesus. Aí nós vamos ver a estatura espiritual de Jesus. O contexto em que ele enfrentou, porque o judeu era muito agarrado à lei. Vocês veem quantas vezes ele teve de lutar contra isso, nós vamos mostrar aí. E ele vem trazer outra dimensão da divindade, que é a misericórdia, o perdão. E Jesus teve de ter muita força para nos trazer isso, né? Primeiro, ele deu ao Criador o nome de Pai, ensinando-nos que somos todos irmãos, enfatizando isso. Ensinou que Deus é Pai. As mulheres de vez em quando reclamam quando eu falo isso. Mas nem Jesus, né? Mas o que era a mulher no tempo de Jesus, né? Ele não podia, ele teve de se limitar ao contexto que ele tinha. Se ele falasse que Deus é mãe, ninguém iria ouvi-lo na época, né? Na verdade, a mulher até hoje está lutando pela igualdade dos direitos, né? E não conseguiu ainda. Na lei conseguiu, mas na prática ainda não, né? O homem ainda sobrepuja a mulher, né? Mas os tempos vão mudar, né? Vão mudar. Estão mudando desde Jesus, né? Então, ensinando que nós somos todos irmãos. Ensinou e vivenciou a lei do amor. Porque Jesus não foi um mestre teórico, como existem muitos no mundo, né? Deveis fazer isso, deveis fazer aquilo, Não.
todas as lições de Jesus, ele legitimou-as com o exemplo. O exemplo. E a mensagem de Jesus teve dois direcionamentos. O direcionamento do amor, da misericórdia, e o direcionamento da fé raciocinada que começou com ele. Nós vamos ver isso aí ao longo do nosso trabalho. Enfatizou profundamente a prática dos seus ensinamentos no meio social. Isso é muito importante nós observar, colocando a vivência fraterna como prática religiosa. A vivência fraterna, Jesus fez uma divisão, ou fez uma união, não sei. É porque até Jesus, a ideia religiosa era do templo. A criatura adorava a Deus e etc., mas o pensamento religioso não influía quase na vida lá fora. E Jesus veio mostrar isso, também que nós vamos mostrar aí. Ele levou a vivência fraterna, a convivência fraterna, como prática religiosa. Quem não ama o irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? João registra isso no seu evangelho, mostrando que é muito fácil eu falar que amo a Deus, eu quero ver se eu amo o Filho de Deus. Porque quando Jesus nos chama a atenção para que Deus é Pai, logo nós somos todos irmãos. Então eu, para agradar esse Pai, eu tenho de servir-lhe o Filho. E nós até falamos, dizemos isso. Você só pode caminhar para Deus. Eu falo que o Evangelho desafia a topografia, né? Como é que a topografia nos ensina a maneira mais rápida de subirmos? Mais rápido. É subir quanto mais verticalmente nós subirmos, tanto mais depressa nós vamos, não é? Para subir. Estão entendendo? Quanto mais... Se eu subir assim, eu vou demorar mais. Se eu subir assim, eu vou demorar mais. Mas se eu subir bem a prumo, vai ser mais rápido. Mas nós só subimos para Deus caminhando na horizontal. O Evangelho contradiz a topografia, a própria física. Nós só atingimos a Deus caminhando na horizontal, servindo-lhe os filhos de Deus. É a ideia que Jesus nos trouxe, né? E por isso que João fala: se tu não amas o próximo a quem vês, como podes amar a Deus a quem não vês? E Jesus, olha como Jesus aplica os ensinamentos religiosos à vida, que não existia isso naquela época. A prática dos judeus se confinava no templo e pronto, saiu dali. Não, Jesus diz, ele pega uma prática judaica de tirar o sangue de um animal, sacrificar um animal e levar aquele sangue num recipiente ao altar, para oferecer a Deus, pela remissão dos pecados, né? Antigamente eles sacrificavam o animal na pedra do altar. No tempo de Jesus já o animal era sacrificado fora dos muros da cidade, recolhiam o sangue que podiam, né? E levavam reverentemente o sangue, oferecendo no altar o sangue para a remissão dos pecados. Jesus teve de tomar muito cuidado com isso, porque ele não podia contrariar frontalmente aquele povo. Ele teve um jeitinho, porque se ele falasse, fosse eu, por exemplo, ia falar: deixa de bobagem, joga esse sangue fora, porque Deus não é vampiro, está precisando de sangue, né? Eu ia falar com a minha grosseria, né? Mas Jesus não. Ele fala: se estiveres fazendo a tua oferenda diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferenda e volta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. É muito mais importante, então, eu
conviver com o meu irmão amorosamente agrada mais a Deus do que eu ficar fazendo oferendas a Deus ali. Vejam que Jesus tirou a religião do templo e levou-a para a vida prática. Outra passagem, ainda também do Sermão da Montanha, logo em seguida, Mateus 5:21. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Reconciliar com o adversário enquanto nós estamos na terra, enquanto estás a caminho com ele. Então, toda a mensagem de Jesus é no sentido de pacificação, das criaturas buscarem conviver em paz. Mas o que não era fácil, ele tirou o foco principal da religião, não é contemplativa, exercitada no interior dos templos, não. A religião que Jesus trouxe é para ser vivenciada na nossa vida prática. Então Jesus trouxe uma nova concepção religiosa, voltada à vida e não ao templo. Ensinou-nos a onipresença de Deus, libertando-nos da necessidade do comparecimento ao templo, conforme disse a samaritana. Quem não se lembra aí, João registra lá no seu Evangelho, capítulo 4, aquele encontro de Jesus com a samaritana. Jesus chegou com os discípulos aos arredores da cidade de Sicar ou Siquém, assentou-se ali à beira do poço sagrado, que eles tinham como sagrado, o poço de Jacó, onde eles iam buscar água. Eu acredito que água para beber, porque ninguém ia carregar água lá para a cidade. Porque era considerado um poço sagrado. Jesus assenta-se ali, os discípulos foram à cidade comprar alimentos, e Jesus assenta-se ali, e eis que chega uma mulher samaritana para apanhar água. E Jesus diz a ela: mulher, dá-me de beber. E ela se espantou duplamente. Primeiro, que o homem não falava com uma mulher desconhecida fora, na rua. E segundo, um judeu não falava com o samaritano e vice-versa. Os samaritanos também eram judeus. Tinha uma dissidência, Kardec até fala que eram mais ou menos a católico e protestante daquele tempo. E houve uma dissidência religiosa, eles se separaram. Mas só que a separação, vejam como eram radicais naquele tempo. Eles se vestiam de maneira diferente. Quando ela viu aquele moço ali perto, ela: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus não estava nem aí para essas coisas. Mulher, se souberas quem me enviou, tu me pedirias de beber, porque eu te posso dar a água da vida, e quem bebe dessa água não terá mais sede. Ele está falando, né, dos ensinamentos, das belezas que ele traz. Ela, coitadinha, estava pensando na água do poço. Ela fala com ele: como é que podes me dar água se o poço é fundo e tu não tens vasilha com que tirar? Se estabelece um diálogo aí que nós não vamos reproduzir, mas finalmente ele fala da vida dela, mostrando que conhecia-lhe a vida como um livro aberto, conhecia a vida dela toda. E ela então se espanta e diz: vejo que tu és um profeta. E os judeus e os samaritanos, dentro daquela cultura, tinham um grande respeito pelos profetas, os assim chamados homens de Deus. Vejo que tu és um profeta. E ela deduz: se esse homem é judeu, é um profeta, Deus dá todos esses conhecimentos a ele, e ele é judeu, e os judeus adoram a Deus no templo de Jerusalém, logo, para eu estar bem com esse Deus, eu devo adorar a Deus em Jerusalém. Raciocínio perfeito, né? Partindo de uma base falsa, é claro, mas perfeito. E o que é que Jesus diz a ela? Nem neste monte, onde os samaritanos adoravam a Deus, porque já tinham destruído o templo deles, né? Mas eles iam lá. Nem em Jerusalém. Deus é espírito, e em espírito deve ser adorado. Em verdade digo-te, que dia virá em que Deus será adorado em espírito e verdade. Primeira libertação do homem em relação ao templo. Ele afirma categoricamente que não havia necessidade de ir ao templo para se encontrar com Deus. Deus é espírito, Deus está em todo lugar. Por que é que eu preciso ir ao templo
para adorar a Deus. Vejam, com aquele poder sacerdotal todo, né, ele estava tirando aquele poder daqueles homens, todo aquele sistema sacerdotal, ele devagarzinho ele estava tirando. Ele não podia chegar de repente, né? Ele tinha que ter cuidado. Há pessoas que falam, se não teriam crucificado Jesus mais cedo. Eu falo, não podemos ser inocentes a esse ponto. Jesus se deixou crucificar no momento em que ele achou que tinha já dado o recado até onde aquele povo podia tolerar. Há outros inocentes também que falam assim que Judas traiu Jesus. Fala, ele traiu dentro da consciência dele, mas diante da realidade, Jesus é intraível. Jesus sabia de tudo, tanto sabia de tudo. Quando foram prender Jesus, está lá no Evangelho de João, lá no capítulo 18, quando foram prender Jesus, em determinado momento ele disse, a quem buscais? Eles caíram todos por terra. Ele podia ter ido embora, né? É claro, ele esperou o pessoal levantar e prendê-lo, né? Então, Jesus sabia das coisas, deixou os acontecimentos. Nós não podemos ser inocentes e ficarmos repetindo determinadas coisas. Então, Jesus libertou-nos do templo e dos intermediários. Está lá no Sermão da Montanha também, registrada por Mateus, no capítulo 6, versículo 6. Essa passagem não é objeto de estudo de teólogos. Há pouco tempo eu compulsava o dicionário da Bíblia, um volume enorme. Eu vi lá, Mateus 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 6:5. 6:6 ele não, porque 6:6 é libertadora. Essa afirmativa de Jesus é libertadora. Nem 6:6, nem 6:7. Pulou. O teólogo pulou isso. Por quê? Porque é libertadora. Quando quiseres orar, entra no teu aposento e fechada a porta, ainda essa tradução mais nova que eu peguei aí, seu quarto interno. Eu falo ainda com a tradução de João Ferreira da Almeida, mas essa aí foi feita pelo Haroldo Dutra Dias. Ele botou o quarto interno, é lá dentro mesmo, enfatizando exatamente o fato de a criatura ter consciência daquilo que fala com a divindade. A grande diferença da prece e da reza. Porque rezar é recitar. Aliás, vem da mesma origem latina, recitare, em latim, deu rezar e recitar em português. Porque é a mesma coisa. Você recita uma coisa, sem saber o que está falando. Eu me lembro dos meus tempos de criança, no grupo escolar, a gente era obrigado a recitar um poema. E eu recitava lá, O Pássaro Cativo, de Olavo Bilac, né? Não, o pássaro preso falava, não quero teu alpiste, queria voar, coisa. Eu falava aquilo, sabia lá eu o que era alpiste, né? Não tinha passarinho na minha casa, não tinha nada, né? Mas tinha que falar. Ou então a língua portuguesa, né? Última flor do lácio, inculta e bela, né? Um belo poema de Olavo Bilac, né? Eu sabia lá o que era lácio, né? Assim muita gente faz rezando. Fica aí rezando, falando. Olha o que Jesus fala, entra no teu aposento. Quer dizer, não precisa ir ao templo não. Entra no teu aposento e fecha a porta, para você não ficar orando, coçando a cabeça e olhando, menino, fecha a janela que está chovendo. Aí para, reza, né? E tal, né? E há pessoas que param no meio, peraí, esqueci, volta outra vez. Isso não é. Jesus mostrou que é um diálogo que você mantém, ou pelo menos um monólogo com o alto. Você eleva o seu pedido, sua angústia, seu louvor ao alto. Kardec estuda isso muito bem no Livro dos Espíritos, né? Fechada a porta, fecha a porta. Então, essa é outra passagem de libertação, está lá no Sermão da Montanha, né? Jesus nunca agiu como místico. Jesus não há nenhuma passagem nos evangelhos que nos autorize a ver Jesus como aquele orador, né, inflamado, de braços abertos, clamando aos céus, né? Eu até que levo o jeito, né? Isso deve ser do passado, né?
clamando aos céus e tal, levando todas as pessoas a chorarem, se emocionarem. Não, ele falava manso, falava ao coração, tocando a criatura, a sensibilidade, mas falava vigorosamente a inteligência, fazendo a criatura raciocinar. Todo o discurso de Jesus tem duas vertentes, uma ao coração e outra à inteligência. Sentimento e inteligência, não tenha dúvida. Jesus foi quem introduziu no meio religioso o hábito de raciocinar, de pensar, que Kardec, com muita propriedade, colocou lá na folha de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé verdadeira só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? Porque essa frase é um verdadeiro distintivo da doutrina espírita, que veio reviver os ensinamentos de Jesus, revivendo-lhe essas duas vertentes, misericórdia e raciocínio, inteligência, compreensão, né? Tirando-nos aí desse deslumbramento que muita gente vive. Sempre agiu como um educador de almas. Jesus não foi um místico, aquela figura, não. Ele foi um educador de almas, um instrutor de coisas espirituais, né? Seu discurso amoroso tocava profundamente o coração e a inteligência, como nós já falamos. Ensinou-nos a raciocinar em termos de religião. Então, todo o discurso de Jesus nos ensina a raciocinar, a pensar, a compreender. Qual de vós é o homem que, tendo um filho a pedir-lhe um pão, lhe dará uma pedra? Há pessoas que acham o Sermão da Montanha aquela maravilha. O próprio Gandhi, né? Gandhi, quando foram tentar convertê-lo ao cristianismo, há pessoas muito inocentes, né? Ele disse: eu não preciso me tornar um cristão, um adepto de qualquer religião cristã, para dar valor ao maior documento religioso que o mundo recebeu, que é o Sermão da Montanha. Se perdessem todos os documentos religiosos do mundo e sobrasse só o Sermão da Montanha, o homem teria um caminho seguro para caminhar para Deus. E nós vemos que o Sermão da Montanha é a síntese de toda a doutrina de Jesus, né? E olha que no Sermão da Montanha, que é aquela doçura que a gente vê tanta coisa, já citei duas coisas aí, ou três do sermão, né? Olha como ele leva a criatura a raciocinar. Qual de vós é o homem que, tendo um filho a pedir-lhe um pão, lhe dará uma pedra? Depois, ele, em outra ocasião, ele continua. Qual de vós é o homem que, tendo um filho a pedir-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Aí ele poderia fazer um discurso todo melodramático, dizer que Deus dá, não sei. Não. Ele foi ao entendimento da criatura. Se, sendo vós maus, dais o melhor que tendes aos vossos filhos, o quanto se dirá do Pai Celestial? Leva a criatura a pensar, espera aí, meu pai é rude, é atrasado e tal, mas ele mantém a família, ele arranjou um lugar, um jeito para nós morarmos, ele nos protege. Agora, imagine aquele pai que criou, inclusive o meu pai, que criou o mundo, que criou tudo. Então, é um apelo à razão. Depois ele fala também das aves dos céus, né? Olhai as aves dos céus, olhai os lírios do campo, as aves dos céus que não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiro, e Deus as alimenta. Não vos alimentará a vós, homens de pouca fé? Isso não é um apelo ao raciocínio, né? Chamando a pensar. E a mesma coisa dos lírios do campo, né? Não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. Aí tem muita gente que fala, está vendo? Jesus está dizendo, deixa aí que Papai do Céu resolve tudo, né? Mas logo em seguida, no versículo 33 do capítulo 6, ele diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E eu dou um testemunho pessoal nisso. Eu nunca vi ao longo da minha vida alguém que estivesse no caminho do bem que lhe faltasse o necessário. Nunca. Pode passar uns apertos, alguma coisa, mas eu não vi ninguém ficar sem onde se abrigar, ficar na chuva
ou ficar sem o que comer ou o que vestir. A pessoa que está buscando o caminho do bem, que está encarando a vida com seriedade, Deus alimenta. É isso que Jesus fala, não tem a dúvida. Então ele sempre ensinava as criaturas a compreender. A sua atuação sempre foi fora dos templos. Não há nenhuma passagem do Evangelho que diga que Jesus estava dentro do templo curando e etc. A cura do hidrópico. E Jesus até às vezes levava a criatura, criava a situação para poder ficar o ensinamento. Nessa passagem, diz que Jesus ia comer pão na casa de dois fariseus, lá, doutores da lei, etc. Porque ele frequentava a casa de pobre, de rico e etc. De vez em quando ele era censurado, né, por comer com determinadas pessoas. Jesus nunca discriminou ninguém. Mas antes dele entrar na casa do homem, havia um hidrópico ali, alguém que tinha um problema, né, a doença de hidropsia. E ele perguntou a eles, é lícito curar no sábado? Dessa vez foi ele que perguntou. É lícito curar no sábado? Eles não responderam. E Jesus curou o homem. Curou o homem foi embora. E aí ele disse a ele, se o teu boi ou o teu filho, umas passagens diz teu filho, outro teu boi, porque eu tenho várias bíblias, mas o ensinamento é o mesmo. Cair na água no sábado, você vai deixá-lo lá ou vai tirá-lo? Porque o judeu nesse ponto é muito radical, né? Radical. O sábado é sagrado. Então Jesus vem e fala. A cura da mulher encurvada, uma mulher que vivia encurvada há 18 anos. Um espírito obsessor a encurvava, chamado demônio no Evangelho, né? A encurvava. Jesus conversou com o demônio, exortou o demônio. Porque em algumas passagens diz que Jesus expulsou o espírito. Nós temos de entender que o Evangelho foi redigido por pessoas rudes, né? O que é que ele faria, se estivesse no lugar, para defender alguém? Ele expulsaria mesmo. Mas Jesus conversou, nós diríamos hoje no nosso falar espírito, doutrinou o espírito e ele foi embora, deixou a mulher, né? Deixou a mulher. E ele botou a mulher erecta, ela vivia encurvada, olhando para o chão, né? Durante 18 anos. E ele, sem fisioterapia, sem nada, botou-a erecta. Mas logo veio o fariseu. É lícito curar no sábado? Se fosse mal criado como eu, Jesus diria assim, você já curou alguém? Não, então não me amola, né? Mas Jesus veio, porque eu vou falar uma coisa engraçadinha, porque vocês estão com uma cara tão séria me olhando aí, que eu fico até preocupado, né? Jesus, então vai, olha como ele leva a criatura a raciocinar, né? Se o teu boi ou o teu jumento estiver preso com sede, não vais libertá-lo para que ele possa ir beber? Por que é que o filho do homem, como ele se chamava sempre, não pode libertar essa pobre filha de Abraão, que há 18 anos sofre desse jeito? Lembra-te, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ele dá uma interpretação, porque ele falou algo muito sério, que ele vinha cumprir a lei, e ele cumpriu a lei, toda a lei. A lei de Moisés prevê lá que 6 dias trabalharás e no 7º, que é o sábado, descansarás. Então o judeu pegava isso ao pé da letra. Mas quem é que falou que aquele dia é o sábado? Foi o calendário. E se errarem o calendário? O ensino moral dos 10 mandamentos é que após 6 dias de trabalho, a criatura tem direito a um dia de repouso. É uma lei, está na lei, no decálogo que Moisés recebeu. Então ele diz, a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. Há uma interpretação inteligente da lei. Jesus contornava habilmente as situações, mas era claro e enfático quando necessário.
se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Está lá no Sermão da Montanha também, capítulo 5 de Mateus, versículo 20. E está também no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ajuda muito a entender a Bíblia, né? Kardec encimou todo o capítulo com passagens do Novo Testamento. E ele está lá, coloca isso lá. Então Jesus bateu de frente mesmo, porque houve momentos que ele tinha de bater de frente com os ensinos judaicos, né? O que era a justiça dos escribas e dos fariseus? Era a lei mosaica, olho por olho, dente por dente, mão por mão, conforme nós falamos aqui, pé por pé. Mas Jesus veio trazer uma nova dimensão à evolução humana, a misericórdia, o perdão. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso era a lição. Eu tenho de amar o próximo, de aborrecer o inimigo. Está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, olhe a autoridade com que ele fala. Em certos momentos ele teve de afrontar mesmo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, né? Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Nós vamos ver modernamente que a própria psicologia, os próprios psiquiatras e pessoas que lidam com a mente humana estão chegando a essa conclusão de que quem perdoa tem mais saúde, quem perdoa vive mais, etc. Isso foi dito há 2000 anos por Jesus. A ciência está chegando, né? Mas Jesus já falou isso, né? E ele aí diz, né? Ele continua o discurso dele, né? Amai, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Por quê? Se apenas amardes aqueles que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não fazem o outro tanto os publicanos? Olha como ele compara. Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não procedem assim também os gentios? Algumas traduções está lá os pagãos. Pagão ali queria dizer aquele que não era judeu. Era o sírio, o grego, o romano, eram considerados pagãos. Então Jesus chama. Eles também fazem isso, perdoam, etc. Por que você não pode perdoar? A educação religiosa que Jesus propicia ao homem leva-o a conscientizar-se que não será através de orações repetidas que agradará a Deus. Vejam bem, isso aí está lá logo em seguida aquela dos 6,6, entra no teu aposento, né? Olha o que ele diz aí. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. São outras coisas também que os teólogos engavetaram isso, porque as religiões, de um modo geral, ensinam as pessoas a repetirem inconscientemente rezas e rezas e rezas e rezas, como se Deus fosse cansar de tanto ouvir a pessoa reclamar, falar. Não sereis ouvidos pelo muito repetirdes. Como é que não se dá ênfase a isso no meio religioso? É o Espiritismo que veio desentranhar o Evangelho e trazer para a vida, e fazer a criatura raciocinar. O doutor da lei, olha como Jesus ensinava a pensar. O doutor da lei chegou, está lá no Evangelho de Lucas, né? O doutor da lei chegou para Jesus: mestre, o que devo fazer para ter vida eterna? Ora, o judeu sabia que nós somos espíritos imortais. Ele sabia que existia vida após a morte. Mas eu acredito que o doutor da lei, que conhecia a lei toda, etc.,
Ele viu que aquele moço sabia das coisas. Ele deve ter, porque o judeu também sabia da reencarnação. Só que eles reconheciam a reencarnação ou como punição, ou então como missão. Não tinha o conhecimento da reencarnação dentro do aspecto evolutivo. Mas ele chegou para Jesus e perguntou: será que não tem um jeito de não precisar voltar? Eu entendo isso. O que fazer para... Porque vida eterna ele sabia que tinha. Quer dizer, que eu ficar lá em cima, o bem bom, o resto da vida, por que eu vou voltar? Porque isso acontece com muita gente que entra para o Espiritismo também. Entra para o Espiritismo, fica sabendo que não existe o inferno de penas eternas. Graças a Deus. Ai, que bom. Quer dizer que Deus dá a oportunidade de eu voltar outra vez e consertar o que eu errei. Ai, que maravilha. Adora. Mas dali a pouco a gente acostuma com o que é bom, né? Aí chegam para médiuns, até para expositores assim, pobres como a gente. Escuta, será que não tem um jeitinho de eu não precisar reencarnar, não? Pensa que a gente sabe o caminho das pedras, que médium sabe, né? Chico cansou de ouvir isso. E esse moço, eu acredito, esse doutor da lei, eu acredito que ele estivesse perguntando isso a Jesus. Um jeitinho, né? Para não precisar voltar. E o que é que Jesus pergunta? Veja, Jesus não respondeu a ele, não. Diretamente. Jesus respondeu fazendo uma pergunta. O que é que está escrito na lei? Como lês? Fazendo que ele pensasse. E aí ele recitou imediatamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e tal, e ao próximo como a ti mesmo. Falou isso para Jesus. Ah, está aqui, eu escrevi, não me lembrava que tinha escrito, está aí, né? E ao próximo como a ti mesmo. Ele estava na ponta da língua, a lei. E Jesus respondeu simplesmente a ele: faze isso e viverá. Quer dizer, você já tem a receita, é só seguir. Aí ele se assustou e perguntou: quem é o meu próximo? É o grande problema das pessoas encantadas dentro do templo, que recebem aquilo, louvores, louvado seja Deus e tal, mas não pensam, não raciocinam. Mas quem é meu próximo? O próximo é caminho para Deus? Mas quem é esse próximo? Porque ele repetia isso dentro do templo, alienadamente, mas nunca tinha se conscientizado de quem é o próximo. Novamente, Jesus não responde a pergunta dele. Quem já foi evangelizador aí, frequentou a escola de evangelização, sabe, né? Que as crianças se encantam com isso. Eu cansei de contar. Isso era canção de ninar para muitos dos meus filhos. Contava a famosa e formosa parábola do bom samaritano, né? Criança gosta muito. Espíritas, contai aos seus filhos essas histórias, né, do Evangelho, né? Em vez de ficar contando história outras historinhas. Outro dia minha filha se queixou, já adulta, está esperando o nenê, minha última caçula minha, falou: pai, você nunca contou a história da carochinha para a gente. Eu falei: mas vocês conhecem mais o Evangelho do que muita gente aí. Porque contava a do samaritano, quando ia chegando, né, menorzinha ficava aflita, e aí ela mesmo cantava: é o samaritano que chegou, que socorreu, né? O samaritano. A criança aguarda. Você conta 150 vezes a mesma história, agora tem que tomar cuidado, tem que contar do mesmo jeito, porque eles gravam e cobram, né? Tem que contar do mesmo jeito. Mas você, em vez de ficar contando bobagem. Ou então músicas, né? Boas, espírito. Jesus contou-lhe a parábola do bom samaritano. No final da parábola, Jesus também não resolveu o problema, perguntou a ele novamente. Então, Jesus era o mestre das perguntas. Das perguntas. Quem te pareceu o próximo daquele que estava na estrada? Aquele que usou de misericórdia, Senhor. Faze isto e viverá. O Chico diria aquele jeito de falar: meu nego, né? Ó, meu nego, você já tem a receita, é só seguir, né? O mestre, ele próprio, deu-se exemplo de serviço a Deus na pessoa do próximo. Ele curava, impondo as mãos sobre os doentes, embora não precisasse fazê-lo. Olha a humildade de Jesus e o senso pedagógico de Jesus. Ele não precisava. Lembram do caso daquele centurião
que mandou primeiro um servo atrás de Jesus, depois ele próprio foi, encontrou-se com Jesus, e ele tinha um servo de quem ele gostava muito, ele pediu a Jesus que curasse o servo dele. Ele disse: eu irei à tua casa. Ele disse: eu não sou digno de que entre sob o meu telhado. Eu sou um homem de mando, eu digo ao meu servo, vai, ele vai, vem, ele vem. Tu podes fazer o mesmo. E Jesus se maravilhou, disse assim: nunca vi tanta fé assim, nem em Israel. Vai, teu servo está curado. Né? Ele não precisou nem olhar para lá, mandar os fluidinhos para lá, não. Né? Agora, humildemente, como bom pedagogo, como bom instrutor, ele diz, né? Em meu nome expulsarão demônios e falarão outras línguas. Olha ele falando da mediunidade aí, né? Em meu nome expulsarão demônios e falarão, quer dizer, doutrinarão o espírito. Nós sabemos que essa história de expulsar demônio, isso aí quem redigiu aqui, colocou, Jesus nunca expulsou ninguém. Mas olha o que ele fala, está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 18. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por isso que ele impunha as mãos, ele não precisava de fazer isso, mas como consciência de que ele queria ensinar, ele impunha as mãos sobre os doentes. Essas verdades simples que estiveram ao alcance dos humildes pescadores, de viúvas e de deserdados, foram, com o passar do tempo, relegadas a segundo plano, tendo sido postos em primeiro lugar o ritual, a solenidade, o manuseio de objetos de culto, a vela, o vinho, a fumaça, os cantochão. Minhas irmãs e meus irmãos, nós não estamos falando aqui para criticar ninguém, porque espírita não pode criticar ninguém que fez isso, que fez aquilo, porque nós sabemos que podemos ter sido nós mesmos que já fizemos isso. Mas é verdade histórica. O eixo principal da mensagem de Jesus, que foi o esclarecimento da criatura e o serviço a Deus na pessoa do próximo, foi desviado. E nós criamos aí toda essa série de coisas que não tem nada a ver com a mensagem de Jesus. Nada. Criamos imagens, usamos velas, usamos uma porção de coisas. E as pessoas vão alienadamente seguindo essas coisas. Introduziu-se o uso de roupas especiais, tendo um conjunto imenso de práticas exteriores alienantes, algumas buscadas no judaísmo e muitas no paganismo romano, que distanciavam cada vez mais o esforço de autoaprimoramento preconizado por Jesus. O mestre, antes de dar por terminada a sua missão, ele sabia para quem ele estava entregando o seu evangelho, ele sabia. Por isso ele fez essa promessa, que ele mandaria o Consolador, né? É um trecho grande, eu não reproduzi tudo. Não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Ele falou isso já no final da sua missão. Agora nós vamos passar para o Espiritismo. Vamos ver o que o Espiritismo fez com isso. Então temos aí o Espiritismo. Jesus, vou repetir isso aí para memorizar, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. É o papel do Espiritismo, que veio 1800 anos depois de Jesus. Ele deixou que a humanidade amadurecesse, né? Etc. Mas houve um momento em que ele nos enviou um missionário para o cumprimento da sua promessa. E ele deixa muito claro que aqui o Consolador prometido não é uma pessoa. Esse Consolador que ficará convosco para sempre
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mostra que não é uma pessoa. O Espiritismo traz de volta os ensinamentos de Jesus na sua simplicidade, objetividade e pujança originais. O Espiritismo é simples, é completamente desataviado, mas tem objetividade e tem força, a força originais. Kardec soube aplicar os preceitos do Evangelho de Jesus às atividades humanas, no meio social, longe dos templos, como o mestre ensinara e exemplificara. Kardec entendeu perfeitamente, um missionário dessa estatura, mas ele entendeu perfeitamente a mensagem de Jesus, que a mensagem de Jesus não se destinava ao templo, não se destinava a construir criaturas especiais, não. Se destinava a nos fazer vivermos como irmãos, dando-nos a verdadeira dimensão da religião aplicada ao mundo. O advento do Espiritismo representa um marco indelével na história humana. Isso nós espíritas, sem nos ufanarmos de sermos missionários, etc., mas nós temos de ter consciência disso, que o Espiritismo é um marco na história da evolução humana, porque mudou completamente a concepção que se tinha, que retornou exatamente, fez com que o religioso, aquele que se voltava ao Evangelho, fosse buscar lá nos conceitos de Jesus o que é religião. Por isso é que o Espiritismo muitas vezes é questionado que não é religião. Quando me questionam que o Espiritismo não é religião, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: o que é religião para você? Qual é a sua conceituação de religião? Se religião para você é o desenvolvimento de determinadas atividades sob um clima emocional, dentro de um templo, com rituais, com roupas especiais, etc., o Espiritismo não é religião. Mas também Jesus não trouxe nenhuma religião, porque Jesus nunca usou isso. É só raciocinar um pouco e procurar entender, né? Então precisa saber. Se religião é tudo isso, então não é religião. Mas eu acho que religião é aquele sentido, aquele ensinamento que nos faz sentir a filiação divina que todos nós temos, né? E a consequente fraternidade universal. A busca da vivência disso, para mim, que é a religião. Para avaliarmos essa contribuição, precisaríamos todos nós ter a possibilidade de nos transportar, de caminhar para o passado, a fim de sentirmos a época, com seus costumes e principalmente com as suas imensas limitações. Nós vamos fazer aqui uma série de referências, sem querer denegrir a imagem de ninguém ou a concepção religiosa de ninguém. Mesmo porque, voltamos a repetir, espírita algum pode falar, aquele povo daquele pessoal do passado, muitas vezes somos nós, né? Somos nós. Há uma lição muito interessante de Hilário Silva, eu vou contar só a título de, né, para a gente lembrar. Diz que havia uma cidade pequena onde viveram muitos escravos ali. E na reunião mediúnica ainda comunicavam-se às vezes alguns espíritos escravos revoltados que tinham morrido de tanto apanhar e etc. e tal. Mas tinha um tal feitor, porque a história era conhecida por todos. E o dirigente da reunião vivia cobrando do espírito que dirigia, o guia espiritual do grupo, por que o tal coronel fulano de tal não vinha ali para se comunicar? Porque ele também, se ele fez tanta gente sofrer, devia estar sofrendo também. E ele tanto falou, que um dia o Espírito falou para ele: meu filho, eu não posso trazê-lo para cá, porque é você. É você. E quantas vezes ele censurou aqueles que bateram nos escravos, que fizeram isso? Era ele próprio, né, que tinha feito essa barbaridade. Por isso eu não falo nada dos outros. Né? Falo nada. Eu, Afonso, né, Afonso? Não, podemos falar.
Mas é verdade, a época foi uma época terrível. Só assim poderíamos observar com justeza o avanço do pensamento de Kardec em relação aos seus contemporâneos e até a muitos dos atuais pensadores das searas religiosas, políticas, educacionais e sociais. O avanço do pensamento de Kardec me encanta, sabe? Encanta. Um homem vivendo entre tanta gente limitada. A quem não recorda, a quem não concorda com essa afirmativa, seria lícito perguntar. O que está no Livro dos Espíritos, eu pergunto, né? Por que as obras de Kardec, a obra de Kardec não é estudada, pesquisada, debatida nas universidades? Por quê? Porque é irretorquível. É irretorquível. Ninguém responde. A Universidade Federal de Juiz de Fora tem um curso que chama Ciência da Religião. Parede e meia com o meu departamento de letras. Nunca me convidaram, uma única vez me convidaram para falar lá, porque o professor da estudo comparativo das religiões, estava viajando, estava lá para a Terra Santa, era um padre. Aí me convidaram. Eu falei, dei 4 aulas, né, duas aulas geminadas. Nunca mais me convidaram para falar. Porque as 2 primeiras aulas eu cheguei e apresentei, como academicamente, né, a obra espírita, a bibliografia, etc. e tal. Discutiram alguma coisa. Na outra aula, já vieram vários, e havia vários alunos que eram aí das igrejas reformadas e tal. Eu percebi pelas perguntinhas que eles fizeram, assim, já vieram preparados, né, para perguntar, né, falar sobre a proibição de consulta aos mortos, né? Esse é o prato feito deles. Eu cheguei à aula no dia seguinte, né, cumprimentei, muito bem, com muito prazer, vamos continuar aí a aula, e fui para o quadro e escrevi assim: Deuteronômio capítulo 18, da proibição de se consultarem os mortos. Ninguém proíbe aquilo que não existe. A lei é sempre feita a posteriori. Se Moisés proibiu, é porque existia. Agora, pelas mesmas razões que Moisés proibiu, o Espiritismo desaconselha. E aí eu comecei a aula. Mas a verdade é que não tem. Departamento de Ciência da Religião, Ciência, nós vamos falar daqui a pouco. Na obra de Kardec, há matéria para ser estudada em cursos de medicina, de direito, de ciências sociais, de ciência da religião, de pedagogia e de outros. Está na obra de Kardec. Pode levar para a universidade, mas ninguém quer saber de discutir Kardec na universidade. É por isso que a obra dele não é levada para a universidade. Agora está começando, né? Ao ser publicado o Espiritismo, teve de enfrentar o preconceito social e religioso. Vejo que o Espiritismo surgiu à época que Darwin publicou a obra Da Origem das Espécies, mostrando a evolução humana. E já foi um abalo tremendo nos pilares do catolicismo romano e do protestantismo, que falavam que o homem vem de Adão e Eva. Foi como Kardec sofreu também muita acusação, o Charles Darwin sofreu muitas acusações, etc. E o espírito humano é difícil. Nos Estados Unidos, até hoje, ensina o criacionismo em alguns estados, mas por força de lei federal, eles ensinam também o evolucionismo. E Kardec surgiu nesse tempo que havia essa... A igreja recém-saída da Inquisição ainda impunha terrivelmente o seu poder. Nós não fazemos ideia do que era o poder da Igreja Católica Romana. Nos países ditos católicos não havia separação entre o Estado e a Igreja. Para termos ideia desse poder, é só lembrarmos que em 9 de outubro de 1861, na Espanha, foram queimadas em praça pública 300 obras espíritas legalmente importadas da França, no assim chamado Auto de Fé de Barcelona.
Lá na Revista Espírita, de outubro de 61, né, tem um artigo de Kardec que ele fala, né, as obras foram pedir ao bispo que mandasse de volta as obras para a França. Ele disse: não, a igreja tem poder universal, essas obras têm de ser queimadas porque são contrárias ao interesse humano. E mandou queimar mesmo. Não pagou, não ressarciu ninguém de despesa. Nós não estamos falando isso para denegrir a imagem de qualquer setor religioso do mundo, mas para nós enfatizarmos e compreendermos as dificuldades que Kardec teve, a força que ele tinha e o apoio espiritual, né, que ele tinha para poder vencer isso. Porque hoje a gente tem a internet, fala a opção de coisa, ninguém... Mas naquele tempo não, apedrejavam mesmo, invadiam a casa, faziam coisas incríveis, queimavam obras. E queimaram obra porque não podiam queimar Kardec, senão teriam queimado também. Vejam bem, em 1864, a encíclica Quanta Cura, ela condenou a tolerância religiosa. Não deve haver tolerância religiosa. 1864, no ano que saiu o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E esse empenho em manter o poder não se restringiu ao século XIX, pois em 1906, duas encíclicas do Papa Pio X, Vehementes Nos e Gravissimi Officii, condenam a separação entre o Estado e a Igreja. São pela religião oficial do Estado. Nós damos prova pessoal disso. Em 1956, chegou a Juiz de Fora um veterinário espanhol. Ele se revoltou, não quis arranjar um documento do cura da aldeia dele, lá da coisa, que autorizasse entrar para o serviço público. Sem aquele documento católico, ele não entraria para o serviço público. Ele veio para o Brasil. Calcule, 1956. Por quê? Na Espanha, em 1931, houve a laicização do poder civil. Aí limitou os poderes da igreja. Mas, infelizmente, em 1953, durante o governo de Franco, mediante concordata com a Santa Sé, voltou o catolicismo a ser declarado religião única da religião espanhola. O Divaldo mesmo fala, no tempo que ele esteve lá, que ele tinha de entrar disfarçado numa livraria. No fundo da livraria havia um pequeno auditório que ele falava aos espíritas lá. Eles entravam a partir da tarde e entrando um, outro e tal. Aí faziam a reunião, Divaldo fazia a palestra lá, e depois, ao longo da noite, pela madrugada afora, as pessoas iam saindo vagarosamente. Porque se notasse que havia uma reunião, a polícia intervinha e prendia mesmo, né? Nós não temos ideia do que seja uma perseguição religiosa, né? Em Portugal, durante o governo Salazar, em pleno século XX, foi fechada a Federação Espírita Portuguesa e todos os seus bens foram confiscados. E de quebra, fecharam a Federação, a União Espírita Esperantista, porque tinha muito espírita, e também confiscaram os bens do Esperanto em Portugal, né? Depois que acabou o governo de Salazar, Entretanto, apesar da forte pressão dominadora exercida pela Igreja, no sentido de ser mantida a sua versão do cristianismo durante o século XIX, em algumas partes da Europa ocorria uma libertação quase rebelde de alguns intelectuais em relação às pregações religiosas que já não conseguiam convencê-los. O século XIX foi marcado por alguns pensadores, alguns filósofos, que combateram veementemente esse domínio religioso, mas eram vozes ainda que se apagavam. O descompasso entre a religião e a ciência se tornava cada vez mais agudo, ensejando um desencanto que levou muitos espíritos lúcidos à tomada de posições eminentemente materialistas. Por quê? O cristianismo, né, que eles traziam já não convencia aqueles que pensavam, que raciocinavam.
então eles se tornavam materialistas, criando um ambiente para o surgimento do positivismo, doutrina que visa a superação dos estados teológico e metafísico, negando o que não fosse fisicamente mensurável, preparando o terreno para o materialismo do século XX. Em 1847, Auguste Comte publica, né, 10 anos antes do Espiritismo, publicou a sua obra, o Positivismo. Né? O positivismo não admitia nada que não fosse fisicamente mensurável, nada de alma, de espírito, de coisa. Kardec teve de enfrentar essa situação. No campo social, a mensagem religiosa servia apenas para cohonestar o egoísmo vivenciado pelos poderosos. Os poderes religiosos estavam apoiando aqueles que exploravam o homem, o trabalhador, sem que houvesse a mínima ação no sentido de amenizar a desumana e angustiosa situação das classes trabalhadoras, notadamente dos operários. O operário saiu daquela fase medieval, do servo, aquela coisa ligada à terra, etc. E veio a Revolução Industrial, que deveria ter feito um verdadeiro arejamento nesse sentido, mas não, porque os donos de capital, etc., continuavam explorando e os poderes religiosos não falavam nada. É isso que nós temos de ver a contribuição do espiritismo no sentido do arejamento das mentes. É por isso que o espiritismo não é estudado nos cursos de ciências sociais, porque muita gente que leciona aquilo é altamente ligada à ideia religiosa equivocada, ele não sabe como responder. É dessa fase, a famosa frase atribuída a Marx: a religião é o ópio do povo. E era mesmo, porque falava para o operário: trabalha, meu filho, se você morrer de trabalhar, você vai para o céu, porque o céu é dos pequeninos. Jesus falou: os humildes, os pequeninos, os desgraçados vão todos para o céu. Agora, quem falava isso não queria ir para o céu, ele estava muito bem vestido, bem alimentado e etc. E realmente o era, pois constatava-se facilmente a imensa distância que havia entre a mensagem simples, fraterna, amorosa e atuante de Jesus e aquilo que era oferecido como cristianismo pela Igreja, totalmente comprometida com o poder temporal. Não tenha dúvida, é uma realidade. O Espiritismo não seguiu o mesmo rumo das religiões ditas cristãs, mas não aderiu ao materialismo seco e destrutivo como fizeram tantos pensadores nessa época. Nós temos que ver aí o momento que o Espiritismo se definiu. Ele não seguiu essa revolta seca, materialista, negando a Deus, etc., negando o Evangelho, porque a versão que eles conheciam do Evangelho era aquela trazida pelo catolicismo e pelo protestantismo. Mas Kardec soube separar bem as coisas. O Espiritismo surgiu como uma proposta religiosa a ser vivenciada principalmente fora dos templos, com forte atuação no meio social. Por isso que não estudam nos cursos de ciências sociais nas universidades, não estudam o grande sociólogo Allan Kardec, que seguiu os passos de outro maior que foi Jesus. Uma religião a ser vivida em clima de liberdade, tanto na área do sentimento quanto da razão, conforme os ensinamentos e exemplos de Jesus. O Espiritismo trouxe uma visão cósmica de Deus, em perfeita consonância com os avanços da astronomia que, caminhando à frente das religiões, já demonstrara àqueles que têm olhos de ver que o universo conhecido é maior do que o Deus ensinado por elas. Foram essas concepções religiosas ultrapassadas pela ciência, porque o Deus ensinado por essas religiões era pequeno, era o Deus da terra, e a astronomia
avançou. E hoje o Espiritismo enfrenta a cosmonáutica que não perturba nada. Nós temos de ver isso, né? Ver isso. As dimensões do universo não foram aumentadas. As dimensões conhecidas, né? O conhecimento das dimensões do universo estão aumentando a cada dia. Mas já na época de Kardec, né, os teólogos já estavam com dificuldades a respeito do Deus, porque o Deus deles é um Deus terreno. A Terra tem uma cúpula aí que é o céu, acabou. E ainda até hoje estão nessa visão medievalista. Até os teólogos católicos romanos e os protestantes, né, estão apertados. Como é que eles vão fazer? Ainda outro dia eu recebi carta de um amigo meu, que é profundamente católico, né? Ele diz, tem de haver uma revisão dessas coisas, coisa que o Espiritismo já há 150 anos fala, né? Às vezes nem nós temos consciência das luzes que iluminam os nossos caminhos. Entretanto, essa concepção científica da grandeza cósmica de Deus não impediu o Espiritismo de resgatar a figura do Pai justo, providente, amoroso e infinitamente misericordioso, conforme os ensinamentos de Jesus, contrapondo-se frontalmente à criação nefasta dos teólogos, o inferno de penas eternas. É outra frente também que o Espiritismo, de batalha do Espiritismo, foi contra o inferno de penas eternas, que foi criado pelos teólogos. Os teólogos é que criaram. Jesus nunca falou em sofrimento eterno. Ele fala em sofrimento após morte. Lá no Sermão da Montanha ele fala. Mas ele diz, não sairás de lá sem que tenhas pago o último ceitil. Então Jesus nunca falou em sofrimento eterno, mas os teólogos criaram, céu e inferno. No século VI, no ano de 593, criaram o purgatório, porque acharam que céu e inferno era muito radical. Mas no século XVI, vieram os protestantes e não aceitaram o purgatório simplesmente porque não está escrito purgatório no Novo Testamento. Então, para o protestante é céu e inferno e acabou, né? Onde a visão misericordiosa de Jesus? O Pai amoroso que não dá pedra ao filho que pede pão. Então o Espiritismo vem inclusive, resgatar. O céu e o inferno, Kardec faz um estudo extraordinário no livro Céu e Inferno, a quarta obra do Pentateuco kardeciano. É um livro, eu falei há pouco tempo lá em Juiz de Fora, na formatura de Direito, que de vez em quando convidam espíritas para o culto espírita. Há uns espíritos que se arrepiam. O espiritismo não tem culto. Não tem importância. Eu chego e falo, nós não temos culto, tanto assim que não temos nada aqui. Porque as pessoas vão ao centro espírita. E muitos formando, não vão todos, alguns não vão, mas tem ali as famílias. Então é a oportunidade que nós temos de mostrar o avanço do pensamento espírita, sem agredir os outros, sem nada. E a última formatura que eu falei aos formandos, né, chamando a atenção deles sobre o Evangelho aplicado ao direito, que é uma área dificílima, né, da pessoa ser cristão dentro da área de direito. E falei, há um livro espírita que deveria ser estudado na faculdade de Direito, O Céu e o Inferno de Kardec. Ali Kardec se revela um verdadeiro penólogo, muito à frente de muitos penólogos que estão aí até hoje, né? Que são, a teoria deles na faculdade de Direito é uma, e dentro da religião é outra, né? Não há essa interação entre a ideia religiosa e a realidade. Kardec, então, retoma a figura do Pai amoroso e retoma também o discurso de Jesus. Jesus não prometeu nada de graça. Venha após mim. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Demonstra Kardec com clareza a imortalidade da alma. Você tem alguma coisa a respeito do nosso tempo?
a respeito do nosso tempo? Ah, sim. Nós vamos ter um intervalo daqui a pouco. Eu sou empolgado. Se eu precisar falar umas 4, 5 horas, eu falo, né? Aí tem gente que fala, mas será que esse velho aí não fica cansado? Não, não fica. Daqui a 15 minutos nós paramos, né? Veja bem, Kardec demonstra com clareza a imortalidade da alma, não apenas como artigo de fé. Vejam bem, a marca distintiva do Espiritismo que caminha com a ciência, com o raciocínio. Não apenas como artigo de fé, estribado em dogmas, mas no campo da experimentação científica, através do resgate do exercício da mediunidade, que era exercitada no tempo de Jesus. Prática que seria objeto de estudos levados a efeito na área acadêmica, principalmente sob o nome de metapsíquica, bem mais tarde parapsicologia. Foi devagarzinho, foi entrando, né? A reencarnação, rejeitada e ridicularizada naquela época, merece no Espiritismo análise clara, profunda e irretorquível, em tese que o futuro que vivemos hoje tem consagrado como vitoriosa, de vez que até o presente não existe nenhum trabalho sério que a conteste. Pelo contrário, com o passar do tempo, avolumam-se os trabalhos acadêmicos que comprovam-na. Eu falo inflando bem o peito. Eu nunca vi, já li alguns livros contra a reencarnação. Só falam tolices, tolices. Eu uma vez comprei um livro, A Reencarnação, de autor de um padre católico. Comprei e corri para casa. Cheguei lá e vi lá. A reencarnação no hinduísmo, no espiritismo não apareceu. Não. Porque Kardec coloca um ensaio teórico sobre a pluralidade das existências. É o item 222 do Livro dos Espíritos. Eu nunca vi alguém se levantar e contradizer uma única afirmativa de Kardec ali. É um monumento granítico ao raciocínio, à compreensão, né, iluminada pelas verdades do Evangelho de Jesus. E muitos espíritas não temos conhecimento disso, né? Por falta de estudo, ficamos perdendo terreno em conversa. Não para a gente debater e discutir, não, eu não discuto, mas eu falo. Dá uma olhadinha no Livro dos Espíritos, item 222, que não é pergunta, não. É da Lavra de Kardec. São 11 páginas em que ele ergue um monumento granítico aí de defesa da reencarnação. O Espiritismo aborda questões sociais, pondo em evidência temas que outras religiões, só décadas mais tarde, viriam discutir. Nós temos de olhar o avanço do pensamento de Kardec em relação aos seus contemporâneos, né? O Livro dos Espíritos, na terceira parte, chamada Leis Morais, essa parte, ela deveria, quase toda ela, ser estudada na universidade. Virão tempos em que serão estudados, né? Eu vou passar rapidamente assim. Lei divina ou natural. Ali Kardec mostra claramente o que é lei humana e lei de Deus. Que a lei divina está dentro de nós. Está dentro de nós. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 521 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Na consciência. Kardec mostra ali nessa lei divina e natural que nem tudo que é legal é moral. Há coisas que a lei permite, mas que a lei que está dentro da nossa consciência não permite. Lei de adoração. Ele fala a respeito da prece. Algumas coisas alguns raciocínios que nós já avançamos aqui sobre a prece. Lei de adoração. Mostrando que toda criatura tem o direito de se comunicar com o alto, etc., né? Não fala nada que há pessoas especiais que tenham atributos especiais que lhe permitam invocar ajuda, bênçãos e etc. Não. Todos nós somos filhos de Deus e etc. Lei do trabalho. Essa lei do trabalho é qualquer coisa extraordinária. O trabalhador na Europa do século XIX trabalhava mais de 12 horas por dia.
na enciclopédia Delta La Russe, diz que era de 14 a 16 horas diárias. O trabalhador morria de trabalhar. Kardec estabelece um diálogo com os espíritos, buscando as respostas dos espíritos. Fala ali, uma sociedade justa, o forte trabalha pelo fraco. Aquele que deu o vigor da sua juventude, ele tem o direito de repousar na velhice. Qual o poder religioso que no século XIX falava disso? Nada. Lei de reprodução. Kardec fala na lei de reprodução sobre o casamento e etc. Como instituição, qual seria o resultado para a sociedade da abolição do casamento? Ele dizia, uma regressão à vida animal. Há uma responsabilidade. Não o casamento celebrado. O casamento é a união consciente e séria e responsável entre duas criaturas, sem bênçãos de nada, porque há tanta gente que tem o casamento abençoado, dali a 15 dias está se separando, está brigando e etc. Não. Eu até costumo falar, quando eu falo sobre a família, eu falo assim, ninguém casa ninguém. As criaturas casam-se. Casam-se. E eu já falei no casamento da minha filha, né? Muita gente convidada, porque é que, né? Pacini vai celebrar o casamento, eu fui lá e falei, né? Falei alguma coisa. Mas falei para o representante da lei que estava ali, que fez toda aquela papelada, falei assim, o senhor não casou ninguém. Ele arregalou 2 olhos desse tamanho. Porque eu gosto um pouquinho de causar escândalo, às vezes, que grava, né? O senhor não casou ninguém. O senhor apenas registrou nos anais da sociedade o casamento que esses 2 jovens declararam que se inicia hoje. Para os efeitos legais, nós vivemos numa sociedade organizada. Porque o casamento é entre eles. E só vai durar enquanto eles quiserem, né? Nem Deus obriga. Eles são responsáveis, né? Então, está lá na lei de reprodução. Lei de conservação. Conservação, chamando a atenção. Hoje nós temos aí a ecologia que desenvolveu isso, mas Kardec já se preocupa com isso, lá no Livro dos Espíritos. Lei de destruição. Destruição necessária e destruição abusiva. Nós não podemos ser essas criaturas aí, né? Não pode derrubar a árvore, não. A hora tem que saber o que derruba. O homem tem que ter consciência de que ele recebeu uma natureza e tem de legar aos seus pósteros. Mas não é essa coisa fanática, né? Está lá em Lei de sociedade. Lei de sociedade, Kardec estuda a convivência social, né? Tem até um comentário dele, da questão 796. Homem nenhum possui qualidades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para fazer com que ele seja feliz e contribua para o progresso, né? E na lei de sociedade ele estuda a família. A família. Estudo assim, atualíssimo, o papel da família. E ele faz uma pergunta, 774. Bom, primeiro ele pergunta, por que é que dentro dos animais, os homens, os animais deixam de se conhecer depois que os filhos não precisam mais? Aí os espíritos falam da destinação do homem, etc. e tal. Mas lá uma pergunta, 774, ele pergunta, né, se o casamento, a união permanente de 2 seres, é decorrente da evolução social ou é em decorrência de uma lei do alto? O que devemos pensar a esse respeito? E os espíritos respondem que é efetivamente uma determinação divina, é um sinal da evolução humana, mas que faz parte dos planos divinos que as criaturas se unam em família e etc, etc, etc. Há pouco tempo, porque muitas verdades dessas, eu tenho uma coleçãozinha que a ciência vem comprovando aquilo que Kardec falou. Essa foi a última que eu peguei, de uma obra de um psicólogo norte-americano, Roger Foots. Ele escreveu o livro O Parente Mais Próximo. E ele fala ele criou chimpanzés e etc. Ele fala do chimpanzé com um respeito
Ele não fala nada em religião, em evolucionismo, nada. Mas ele deixa entrever que ele vê ali, atrás daquele corpo peludo, um espírito que está chegando à humanização. Está chegando à humanização. O respeito com que ele fala do chimpanzé. E ele vai à África estudar o chimpanzé lá no seu habitat natural. Ele dedicou a vida inteira dele, é um missionário. Assim. Ele vai à África estudar. E lá ele me deu a resposta da ciência para a questão 774 do Livro dos Espíritos. A mãe chimpanzé, diz ele, amamenta até aproximadamente 4 anos. Nesse período ela não engravida. Ela desmama, engravida, mas conserva o menino com ela. E o chimpanzé só se liberta da mãe aos 10 anos de idade, aproximadamente. Quando eu falo para os adolescentes, eu falo, meu filho, esse negócio da mamãe ficar no seu calcanhar, isso aí é lei de Deus, não é ela não, é ela que já está programada para isso, né? Mas veja bem, ele ainda conta uma coisa muito triste, que o caçador ia atirar na mãe chimpanzé para pegar o filhotinho. Ela se virava e colocava o filhotinho na frente e caía de costas com o filhotinho. Se matava, né? Porque ela caía de costas para salvar o filho. Mas você vê que o chimpanzé, que é o ser que já está se aproximando na humanização, já tem essa programação da mãe para cuidar da prole, ela não solta. Ela tem um período ainda em que ela toma conta. É uma maravilha. Lei de sociedade. Lei do progresso. Havia setores religiosos que combatiam uma série de coisas, né? A própria lei de reprodução, achavam que o homem não pode intervir na natureza. Não pode intervir na natureza. E os Espíritos respondem que nós somos cooperadores de Deus. Lei de igualdade. Essa aí é outra. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. A maioria das mulheres espíritas não sabe. Questão 817 do Livro dos Espíritos. São iguais perante Deus e têm os mesmos direitos, o homem e a mulher? E os Espíritos, a moda de Jesus, responderam com uma pergunta. Não têm ambos a inteligência do bem e do mal e a capacidade de progredir? E aí tem todo um estudo sobre os direitos da mulher. Lei de liberdade. Lei de liberdade é o capítulo mais longo, tem 20 páginas no Livro dos Espíritos, sobre a lei de liberdade. E Kardec estuda ali a questão que não era tratada por nenhuma religião, a escravidão. A escravidão ia a pleno vapor em Cuba, no Brasil, vai dizer, também terceiro mundo, né? Nos Estados Unidos também. Kardec pergunta, tem ali um verdadeiro libelo contra a escravidão. Nenhuma voz religiosa se levantava em favor da abolição da escravatura, dessa ignomínia, né, que manchou a nossa condição de seres humanos, né? A escravidão, mesmo porque vários setores religiosos tinham escravos, né? Mas está lá no Livro dos Espíritos. Lei de justiça, amor e caridade. E aí Kardec encerra o Livro dos Espíritos, depois com a 4ª parte, que nós não vamos falar, porque nós não vamos falar sobre Kardec aqui só, né? Me perdoem a empolgação, mas eu sou um pouco empolgado com o Espiritismo e com o Kardec. Vou mostrar também que eu sou um pouco empolgado com o Esperanto daqui a pouco. Vamos fazer um intervalo então.